Então, pessoal, esse aqui é o nosso código, né? Basicamente, ele vai identificar se o número inteiro ele é primo ou não. E aí, a gente vai agora destrinchar ele para saber o que está acontecendo em cada etapa desse código, tá? Então, né, pessoal, nessa primeira parte aqui, a gente tem, né, um loadm, que basicamente o que que ele vai fazer? Ele vai carregar um número para verificar se é primo, e a gente tem um subm também, nesse endereço aqui, né, que vai funcionar para subtrair 2, o número 2, né, do número carregado. E aqui, nessa segunda linha, a gente vai ter um jumpm, né, e um jumpm para definir a metade e um jumpm para definir também o fim. Vamos começar por esse primeiro aqui para entender por partes. Se esse número ele for maior do que 2, né, esse jumpm aqui ele vai continuar. Mas caso esse número seja menor do que 2, e ele não é primo, ele vai para o final. Por isso que a gente tem essas duas meio que funções aqui, né? Basicamente é assim que vai funcionar. E aí o que está acontecendo nesse trecho de código, né? Esse m com endereço 0 x100, né? Ele vai verificar se o número é menor que 2. Se ele não for, ele não é primo, né? E aí o programa vai terminar. Mas se o número for maior ou igual a 2, ele vai passar para essa próxima etapa, né? Que é essa parte aqui do código. E aí vamos destrinchá-la também. E aí, né, o que está acontecendo aqui nesse trecho do código que está selecionado, que a gente denominou de definir a metade. Basicamente, o que está rolando aqui? A gente tem um loadgem, né, que vai estar carregando esse número de novo, e aí a gente tem um novo cara aqui chamado divm, com esse endereço que ele vai dividir por 2 para definir essa nossa metade que a gente vai ter. E aí esse loadmq, que está logo aqui abaixo, né, junto com o storem, o que eles vão fazer? O loadmq, ele vai carregar esse quociente, né, que vai ser a metade do número, e o storm ele vai armazenar. Né, o store ele vai armazenar essa metade em M, que vai estar definido nesse endereço que a gente colocou. E aí esse jump ele vai voltar ali para o início do looping. Então, o que, que vai acontecer nesse trecho do código? A gente tem um código que ele vai calcular a metade, né, do número para poder limitar o looping, né, desses divisores. Então, se o número ele for divisível por algum divisor, e esse divisor estiver na faixa até de 2, né, até a metade do número, isso vai otimizar a nossa verificação, né, e vai reduzir essa quantidade de operações que a gente vai precisar fazer. E aqui, né, a gente tem nossos loopings. Eu selecionei logo essas duas partes, né, porque como são referentes a loops, a gente pode explicar de uma forma mais completa. Então, o que está acontecendo aqui nessa primeira linha? A gente tem o nosso loadgem, né, que está carregando a metade do número, e a gente logo abaixo tem o subm de novo nesse novo endereço, que vai subtrair do divisor atual. E a gente tem esse jumpm aqui de continuar looping. E o que esse cara aqui está fazendo? Se o divisor, ele ainda é menor ou igual à metade, ele vai continuar essa operação, né? Ele vai continuar esse trecho do código. E aí a gente tem o jumpm primo. O que está acontecendo aqui? Se passou da metade, o número é primo. Então o loop ele vai começar subtraindo o divisor atual da metade do número. Se o divisor atual é menor ou igual à metade, ele vai continuar essa verificação, né, de divisibilidade. Então, caso contrário, se passou da metade e não encontrou os divisores, o número ele vai ser considerado primo. Foi essa lógica que a gente. E aqui, né, no nosso continuar looping, o que está acontecendo? Ele vai carregar o número original nesse loopgm aqui, e no divm ele vai dividir pelo divisor atual. Aí a gente vai ter uma subtração aqui, o subm, né, que vai subtrair um do resultado da divisão atual, e no jumpm, se o resultado dele não for inteiro, a gente vai ir para a próxima iteração. Né, a gente vai estar iterando. E aí a gente vai ter o jumpm fim, que se não for divisível, a gente vai para o final. E aí o número não vai ser primo. Então, o que, que vai estar acontecendo? A gente, nessa parte do código, a gente vai verificar se o número ele é divisível pelo divisor atual, que vai ser o m, né, nesse endereço 0x105, esse cara aqui, vai estar carregado nesse endereço aqui, e se a divisão não tiver resto, o número é divisível, logo não é primo, né? E aí o programa vai terminar. Se houver resto, o programa vai continuar com o looping com o próximo divisor. E aí aqui, né, na parte final do nosso código, o que está acontecendo? Nessa parte aqui da iteração, a gente basicamente está incrementando o divisor 1 e a gente vai repetir o loop para poder verificar se o próximo divisor ele divide o número original. Já aqui na última parte, né, que é esse primo aqui, que a gente vai finalizar, né, para ver se o número é primo, o programa vai chegar a essa etapa, né? Se o programa, na verdade, chegar a essa etapa, ele vai significar que não encontrou divisores para o número original. Então, ele vai considerar o número como primo e aí a gente vai terminar a execução. E esse daqui foi o nosso código. Agora, para fazer o teste da nossa aplicação, a gente vai considerar com alguns valores. Primeiro, a gente vai testar com 1, que no caso a gente sabe que é um valor que não é primo. E com isso, durante o nosso procedimento, na primeira etapa, quando ele for subtrair pelo nosso 2, vai dar um valor negativo e ele vai falar direto para o final do código e definir que o valor não é primo. Pronto, o código foi encerrado. Ao observarmos a linha 104, é possível ver que o valor continua como zero, definindo que o valor ele não é primo. Agora, quando a gente coloca o 2, aí sim a gente sabe que o valor é primo. Então, nosso código e fazer todo o procedimento, carregar, subtrair
verificar que o valor é positivo, e assim ele vai fazer uma única testagem para conferir se o valor ele é maior do que nossa interação. E caso não seja, ele vai chegar na variável 104 e botar o valor de 1, definindo que aquele número ele é primo. Pronto. Podemos observar que agora o valor 104 está com o valor de 1 e por isso comprovando que o nosso número 2 ele é primo. Quando testar com 4, a gente sabe que é um valor que ele não é primo, então vamos resetar a aplicação, definir que o valor é 4 e rodar o código novamente. Nesse caso, como 4 ele é um valor que ele é maior do que 2, ele vai passar por nossa interação, vai fazer os procedimentos de validação e assim a gente vai confirmar. Podemos dizer que colocamos o número 4 e a posição 104 permanece como zero, comprovando que o valor ele não é primo. Agora, ao testarmos com o número 5, vamos carregar os valores, testar novamente a aplicação. Ele vai me retornar que o valor 5 é um valor primo. Pronto, podemos observar que o valor da posição 104, utilizando o número 5, confirmou que é um número primo. E agora vamos testar também com o número 6. Então vamos resetar a aplicação, carregar as variáveis e rodar. É importante perceber que em casos em que ele entra para fazer toda a validação de conferir se o número ele é primo ou não, vai ter a questão da divisão do número, então a gente vai pegar o valor que representa a metade, na posição 103, e a metade de 6 é 3. E lembrando que nosso 105 representa a interação, então a cada vez que ele vai fazendo a validação de número do 2 e seguindo adiante, ele vai sempre indo mais um, até chegar ao teu limite, que quando ele é superior à metade do nosso número selecionado. No caso, utilizando o número 6, a gente viu que o endereço continua zero, e com isso o número ele não é primo. E por fim, vamos testar agora com o número 7. Vamos resetar o código, definir outro valor e fazer novamente o teste. E conhecendo o procedimento, podemos ver que o número 7 ele é um valor primo porque por conta do seu endereço 104, confirmando isso. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.